Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé, Elias Santos, com mais uma ministração do Cristo ressuscitado, mais uma ministração boas novas, mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, uma ministração racional, uma ministração que liberta. Amados, o nosso tema é a eterna graça de Cristo, graça, favor que não merecemos, né? Graça, misericórdia, graça, presente de Deus, né? Então, amados, vamos orar, daqui a pouquinho estaremos retornando com a nossa mensagem, com o tema a eterna graça. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, usa minhas pregas vocais, usa minha mente, usa minha vida, usa-me para a tua honra, para a tua glória, que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, que eu desapareça, que o Senhor apareça em mim. Pai, usa-me, pois irei fazer uso da tua palavra. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. E a igreja eleita de Cristo, os filhos de Cristo, diga graças a Deus, graças a Deus. Epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz assim, irmãos. 5:25 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, diz assim: Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, amados, o que é que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Ele quer dizer que Cristo, ele se entregou por ela. O próprio Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, antes da fundação do mundo, escolheu, elegeu e assume o corpo e se entregou por ela, morreu por ela. Jamais a morte é criatura de Deus, né? Foi Deus que criou a morte. Então, jamais a criatura poderia com o Criador, né? Então, ele se entregou ali porque todo sacrifício na lei era transitório, passageiro, era através de sacrifício de animais. Então ele teve que cessar, porque era paliativo, era transitório, né? Então ele teve que cessar isso aí. Então ele mesmo se fez o cordeiro mudo, ele mesmo se fez a expiação, ele mesmo se entregou, né? Se entregou a si mesmo pela sua igreja. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou pela igreja dele. A igreja é dele, a igreja é de Cristo, a igreja não pertence a outro marido a não ser ao Cristo ressuscitado. Amém, amados? Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar, ele se entregou. Amém? Então, Apocalipse, no finalzinho da Bíblia aí, você que está vendo, deixa a tua Bíblia aberta. Você que está acompanhando comigo aí, Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Apocalipse 21. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. E o verso é 27. Olha o que é que diz aqui, olha. Olha o que é que diz. Olha só. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Fechou, irmão? Amém? Na religião entra tudo aí, né? Abominação, idolatria, que é feitiçaria, entra tudo. Mas na igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo não é as catedrais, não é os cenáculos, não é o prédio em si.
A igreja de Cristo é os filhos reunidos, amando, se respeitando, filhos que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, escrito, que tem seus nomes escritos no livro da vida. Por que tem seus nomes escritos no livro da vida? Porque foram escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz, da onde seus nomes nunca será tirado, porque Deus não é menino, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Salvo uma vez, salvo para sempre. O Evangelho da Graça Eterna é descanso, porque nós sabemos que nós não vamos perder. Se você não pagar seu carro, você perde. Seu carro fica alienado, o banco vem buscar. Se você não pagar sua casa, você perde. Se você não pagar o seu fornecimento de energia cortado, água, internet, tudo que você não pagar, mas a salvação é eterna, por isso que nós descansamos, irmão. Coisa tão maravilhosa. O sistema religioso não prega isso, porque eles não pregam boas novas, eles pregam que o homem depende do outro homem para ser liberto, para campanha, para fazer voto, fazer sacrifício, e nunca é uma prisão. Cada dia o homem corrente, homem e mulher, e se enrolando, cada dia fica escravizado, não tem vida. Isso é religião, mas o Evangelho da Graça Eterna é libertação, porque ele nos libertou. João 8,32, conhecereis a verdade do Cristo ressuscitado, do maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha aí, que coisa tão maravilhosa. Deuteronômio, Pentateuco, o quinto livro da Bíblia, Pentateuco de Moisés, o Penta, 5, né? 5 os primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio capítulo 12, verso 1. 12, 1. Olha o que aqui diz. 12, 1 de Deuteronômio. Estes, 12, 1. Estes são os estatutos e o juízo que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Então, amados, todos os nossos dias na terra estão contados. Deus tem o controle de tudo, todos os nossos dias aqui. Como o apóstolo Paulo, no fim do seu ministério, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém, amados? Lucas, capítulo 10, livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 20, 10, 20 de Lucas. Capítulo 10, Lucas capítulo 10, e o verso é 20, diz assim, irmãos, olha só: mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida, ou escrito nos céus. Então nós somos sabedor disso, que a gente não pode se alegrar por mérito. Graça não é mérito humano. Nós nos alegramos porque o meu nome, o teu nome, o nome da igreja dos filhos estão escritos lá no céu, onde nunca será apagado, né? Então isso é graça, onde a gente não bate no peito. Se a gente tem que se gloriar porque nós temos nosso nome escrito no livro da vida. Vossos nomes está escrito nos céus. Voltando para Apocalipse, irmãos. Olha só. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 5. 3:5. Olha aí. Apocalipse 3:5. 3:5 diz assim, ó: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e
confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Os que vencer. A gente não vence por nós mesmos. Ele venceu por nós. Nós somos mais do que vencedor. Está escrito em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas a igreja de Cristo é mais do que vencedora. Então quem venceu por nós? Cristo venceu lá na cruz. Lá na cruz nós fomos batizados, selados com o Espírito Santo lá na cruz. Lá na cruz a obra foi completa, até Telestai. Então, ao que vencer, nós vencemos. Cristo venceu por nós. Então, nossos nomes nunca será apagado do livro da vida. Amém? Que coisa maravilhosa, irmãos. A religião não pode dar essa alegria, não pode dar essa certeza, mas o Evangelho da Graça Eterna pode dar. Nome no livro da vida, somente crerão, irmão, em Jesus Cristo, os predestinados à vida eterna. Só vai crer, só crer no que eu estou pregando aqui, irmãos, aquele que foi predestinado, que foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Atos capítulo 13, olha aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, está na Bíblia, nós cremos. Atos capítulo 13 e o versículo 37, Atos 13, versículo 48. 13:48 diz assim, olha, 13:48. Olha que coisa tão maravilhosa. E os gentios ouvindo isto que ouvindo a palavra, né? E os gentios ouvindo isto, alegraram-se e glorificava a palavra do Senhor e creram todos os quantos estavam ordenados para a vida eterna. Só vai crer, irmão, aqueles que estão ordenados para a vida eterna. Só crê quem é semente do bem, quem é direita, quem é filho amado de Deus. Aquele que não crê. Ele quer mandar em Deus, ele quer pregar a Trindade, ele quer dizer que ele quem ganha a alma, ele quer dizer que a mão dele é quem vai trazer a bênção, ele quer dizer que ele é quem cura, é o batismo na água, é que liberta, é que salva. Ele vai inventar um monte de heresia trazida trazida da tradição, né? Fique com a sua tradição, fique com a Bíblia Sagrada. Amém? Então, creram todos os que estavam destinados para a vida eterna. João, olha aí, João 18, João capítulo 18, versículo 37, olha aí, confira aí na sua Bíblia, João 18, 37, diz assim, olha só, 18, 37, disse-lhe, pois, Pilato, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a voz de Deus. Aquele que não ouve a voz do Pai, porque não é filho, ele não é filho, então ele não vai ouvir. A voz é estranha para ele. Porque aquele que é filho de Deus, ele ouve a voz de Deus e segue, obedece, não questiona. Não questiona, irmão. Pode o oleiro de uma massa fazer um vaso para honra, outro vaso para desonra? Pode, a gente não vai questionar. Operando Deus, quem pode impedir? Deus é o Todo-Poderoso, a gente não questiona. Mas aquele que não é filho, ele questiona, né? Todo aquele que é da verdade ouve a voz de Deus. Nós somos da verdade. Todos aqueles que estão me ouvindo estão inscritos no canal oficial aí, Evangelho da Graça Eterna, né? Porque é filho, ouve a voz de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, esse é clássico, nós sempre lemos. Romanos, carta do apóstolo Paulo, o epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. 8:29 diz assim, olha. 8:29 diz assim, olha que coisa tão maravilhosa. 8:29.
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Dantes é antes. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Vamos embarcar logo no 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Obra completa, tetelestai, a obra perfeita. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, selou lá na cruz, batizou lá na cruz, justificou, glorificou, a obra completíssima. Chamou, justificou, glorificou. Glória a Deus, aos predestinados, à igreja predestinada, escolhida para a salvação, pela vontade de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, esse também é clássico. Olha aí, aproveitando aí, já vamos ler Efésios 4 e depois vamos para o 11, olha só. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como eu já falei no início do vídeo, da pregação, da ministração, ele nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí ele vem à terra e ele paga, compra com seu sangue. Vamos para o 11 agora, né? Nele, em Cristo digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Quem é que faz todas as coisas? O maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, o Cristo ressuscitado, olha aí. Predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. É segundo o conselho dele mesmo, é segundo o conselho dele mesmo, da vontade dele mesmo, a vontade específica dele. Amém, amados? Quando se fala em predestinação, aí eles gritam, eles se esperneiam, porque não pode, porque vocês são isso, vocês são hereges, vocês são isso. Porque agora eles gostam quando a gente fala que livre-arbítrio é o homem que manda, o homem quer, o homem hoje quer, amanhã não quer. Deus está batendo na porta, se humilhando, meu filho, Zezinho, você está em casa, Zezinho, está em casa. Aí o Zezinho responde lá de dentro, eu estou, mas não vou te atender não. Aí Deus com a cabeça baixa vai pro vizinho. Joãozinho, eu fui na casa de Zezinho, o Zezinho não me quis. Joãozinho, tu me quer? Isso é brincadeira, irmão, isso é brincadeira. O Deus criador dos céus e da terra se humilhando, batendo. Isso é criação da religião, isso é criação de Roma, né? Isso é heresia, tradição. O meu Deus, o Deus da igreja eleita, é o Deus que manda e não é mandado. Amém? É o Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Todo aquele que ouve essa verdade é filho dele, porque aos que conheceu, aos predestinou, irmãos. Né? Predestinou, chamou e justificou a obra completa. Predestinou para a salvação pela vontade dele. Né? Escolheu pela vontade dele. Não foi alguém que disse, olha, não foi a propina, não foi a reza. O cidadão morreu, aí a família aqui está rezando, fazendo missa de sétimo dia, para ele que está dormindo lá, depois ele sair daquele sono e ir para a eternidade com Cristo. Isso é aberração, isso é heresia, isso é tradição, irmão. Não tem nada a ver com a Bíblia, não. Isso é anátema, irmãos. Isso é anátema. João, vamos voltar para João, livro histórico de João. Livro histórico de João. João capítulo 15, versículo 16. Olha aí, o livre-arbítrio. Agora eu vou trazer um texto aqui que vai dar ênfase ao livre-arbítrio. Olha o livre-arbítrio aí, gente. João 15, livro histórico de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim. Cadê o livre-arbítrio aí? Não me escolheste vós a mim. Não foi o homem, a mulher que escolheu a Deus. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Cadê o livre-arbítrio? Foi Deus que escolheu. Deus que escolheu seus filhos.
mas os seus filhos vão entender e vai compreender, não tem comichão nos seus ouvidos, porque nós temos a mente de Cristo, nós ouvimos e atendemos, como o próprio Abraão. Abraão não conhecia nada sobre Deus, o Deus que Abraão conhecia, os deuses com D minúsculo, eram os ídolos que seu pai Terá fazia. E quando o próprio Deus se apresenta a Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, sim, mestre, sim, mestre. Esse é predestinado, que não questiona. Aqueles que questionam, pula para lá. Quando a gente fala de predestinação, ele dá um coice daqui, dá um coice para lá, e se brincar ele vai para cima da gente para morder, fica bravo, irmão. Você vê o irmão, você vê o líder calminho, tranquilo, mas fala em predestinação, ele pula com tudo. Não pode, quem manda é a gente pede o que a gente quer, a gente faz o que a gente quer, imagine. Isso é heresia, isso é tradicionalismo barato. Amém? Foi Deus que me escolheu, foi Deus que escolheu a igreja dele. Efésios 1, voltando para a epístola do apóstolo Paulo, que é nosso campo, né? Nosso campo é de Romanos a Hebreus, 14 epístola do apóstolo Paulo. Amém? Voltando para o campo que a gente se sente bem, toda a Bíblia a gente se sente bem, né? Mas o Evangelho da Graça Eterna é pautado, a nossa base é nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Efésios 1, muito maravilhoso, né, irmão? Se eu pudesse passar aqui, mas a gente não tem condições, né? A nossa estrutura não. Mas a gente se alegra em pregar a verdade, boas novas, né, irmãos? Porque a boas novas liberta. Efésios 1, 5, olha aí o que é que diz. Epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 5, diz, olha: e nos predestinou para filho. Se eles pudessem, ele rasgava. Aonde fala de predestinação, ele rasgava, porque quem manda é eles. Quem manda nos açapões dele é ele bota quem quer, ele unge quem quer, ele derrama o óleo lá, ele unge, depois a pessoa fez alguma raiva, eles tiram a unção, você agora não vale mais nada, tudo aqui que foi feito aqui, agora você não tem mais nada, você era abençoado quando você estava aqui, você não quer estar mais aqui, agora você está amaldiçoado. É brincadeira isso, né, irmão? Isso é um negócio de homem mesmo, né? Pequenez de homem, né? Homem é assim, né? Homem é assim. Você vê o homem estruturado lá, o homem educado, tudo, mas qualquer coisa você vê o homem desabar, o homem rasgar o verbo, né? Perder o controle, porque o homem é fraco, né? Forte é o nosso eterno, né? Olha aí. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Segundo o beneplácito da vontade de Deus, não é da vontade do homem. Segundo a vontade dele. Ele não fez uma reunião, ele não fez uma assembleia e falou com o tesoureiro, com o vice-presidente, com quem, com Beltrano, Ciclano, não, é ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é suficiente. Ele manda o mar se acalma, ele coloca limite no mar. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, predestinado. Predestinação é para os filhos, né? Predestinação é para a direita, não é para a esquerda. Esquerda é a favor de aborto, esquerda é a favor de liberação de droga, esquerda é o malfeitor que acusa, né? Acusa, tu não é Deus, tu faz isso, faz aquilo. Esquerda crê nas heresias, crê nas tradições. A direita de Cristo é aquele que crê em Cristo. Se Deus fizer, ele é Deus. Também se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É gemendo e chorando, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nada pode nos arrebatar da mão dele. Amém? Estamos seguros, irmão, estamos seguros. Graças a Deus. 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, olha o que é que diz. Eleitos, a igreja de Cristo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Olha aí, fomos eleitos para a salvação, escolhidos para a salvação, para a santificação, para ser santo como Ele é, para adorar a Deus em espírito, para ser obediente. Não dá para um filho de Deus ser desobediente, não dá para um filho de Deus crer em heresia, ser idólatra, não dá. Você conhece a árvore pelos frutos. Uma pessoa é idólatra, uma pessoa crê nas tradições, está distante. Se for filho da salvação, ele vai chegar, ele vai se reconciliar com o Pai, mas se não for, cada dia mais ele vai se distanciar, ele vai se ajoelhar em papel, em barro, em gesso, em madeira, mas Jesus Cristo, ele não obedece de forma nenhuma, ele vai botar sempre alguém no lugar de Deus, botar sempre alguém no lugar de Deus, ele vai botar sempre Deus em segunda pessoa, e vai botar alguém na primeira pessoa, a tradição, né, os costumes, as heresias, que não é filho, né? Eleitos de Deus. Nós somos eleitos de Deus. Fechando para fechar nas cartas do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, 20, para fechar com chave de ouro, chave de fogo, chave de poder. Isaías ousadamente diz, eu fui achado pelo que não me buscava, fui manifestado aos que por mim não perguntava. Olha aí, não foi a gente que correu, a gente se acordou aperreado e disse assim, não, agora eu vou entregar minha vida para Jesus, agora eu vou aceitar Jesus. Irmão, esse negócio de aceitar Jesus, isso é tradição. Quem é o comedor de angu com sardinha para aceitar Jesus, irmão? Né? Quem é o homem para aceitar um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade? Ele que nos aceitou, ele que nos escolheu. A gente leu aí, João 15,16, não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Então quem nos aceitou foi ele, amém? Quem nos aceitou foi ele com as nossas falhas, com essa carnalidade. A carne é corruptível, essa carne não é incorruptível. Nós já temos esse corpo incorruptível. Já temos, mas não está conosco. Só vamos receber esse corpo incorruptível quando esse corpo corruptível descer à sepultura. Aí nós iremos receber esse corpo incorruptível e reinaremos eternamente com o nosso Pai. Abba, Pai, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, te agradecemos por esta aula, te agradecemos por essa ministração, essa mensagem de boas novas. Isso é boas novas, não é boas novas o falso evangelho da acusação, que diz que é o homem que escolhe Deus, diz que tem 3 deuses, diz que o homem faz, diz que é água, tratamento da água, a fogueira santa, o vale do descarrego, o vale do sal, a pimenta, a cuspida, o lamber o suor. Isso não é verdadeiro evangelho, isso é religião. Verdadeiro evangelho de boas novas é aquele que tranquiliza, aquele que alegra. Nós somos alegres, nós somos felizes, nós já descansamos, nós já reinamos, porque sabemos que o Tetelestai não é teoria, já é prática na vida da igreja eleita, predestinada, escolhida desde antes da fundação do mundo. Somente quem vai crer, irmão, somente crerão nessa mensagem, a igreja de Cristo, a igreja salva, a igreja limpa, a igreja purificada, a igreja que foi lavada com o sangue de Jesus lá na cruz. Não é a noiva, porque noiva não tem compromisso ainda, não casou, né? Noiva não tem compromisso. Noiva era antes da cruz, depois da cruz casou. É o marido da igreja, é o conselheiro, é o maravilhoso, é o Deus forte, Pai da eternidade, é aquele que se responsabiliza, é aquele que paga a conta, né? O marido, ele se responsabiliza, ele paga a conta, ele é o cabeça. Então, Cristo maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
é o cabeça da igreja, é o nosso cabeça. Amém? Nós o amamos em nome de Jesus. É isso que te pedimos, é isso que já te agradecemos. Amados, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna, estamos juntos neste evangelho da graça eterna, da paz eterna.